Olá pessoal, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ampare a todos e mais uma vez aqui, com a oportunidade bendita da espiritualidade maior e de Deus nosso Pai, temos a oportunidade de nos reunirmos em torno mais uma vez do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só sei que hoje está muito frio, nossa, muito frio. Então, graças a Deus, temos o aconchego dos nossos lares, a comodidade que a vida nos dá, pela misericórdia do Pai, de termos o nosso canto de encontro, né, as nossas casas aquecidas, né? Então nós temos que agradecer muito a tudo isso, porque nós sabemos que nesses momentos de dificuldade, muitos irmãos que estão aí perambulando pelas ruas, não é, passando por dificuldades terríveis, à mercê aí das intempéries da natureza e à mercê também de corações bondosos que possam de alguma maneira contribuir, levando um pouco desse conforto que nós temos para esses irmãos, né? Então, nós temos que agradecer muito. E aí nós percebemos o quanto nós temos tudo e às vezes não valorizamos aquilo que foi dado a nós por misericórdia divina do Pai, não é? Então, que nós possamos, nesse estágio que a humanidade vive, que agora nós percebemos quanto frágil nós somos diante das intempéries, das provas que nos chegam, né? Como nós somos frágeis. Então, que nós possamos converter essa fragilidade que nós já compreendemos em ações de benevolência, em ações que possam levar o socorro a todos os corações. E sempre é como nós temos que colocar agradecer a Deus o dom da vida, porque nós estamos aqui e estamos tendo a oportunidade de trabalhar nessa seara de amor em torno do Evangelho do Cristo vivido, não só na teoria, mas interiorizado em nossos corações e colocado em prática. Nesses momentos de pandemia, quantos irmãos, quantos amigos já retornaram ao plano espiritual? Claro que todas as épocas, todos os dias, por várias razões, muitos retornam. Mas nessa fase, cada um de nós ou perdeu um amigo ou conhece alguém que perdeu alguém, né? Sem contar as sequelas que essa pandemia deixa naqueles que sofreram, né, esses processos de recuperação em hospital. Então nós temos que agradecer o dom da vida, gente, a cada dia agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E tendo essa oportunidade, nós já, espíritas cristãos, já sabemos que só aqui no nosso planeta Terra, com todas as suas dificuldades, com todas as suas intempéries, é que temos a oportunidade de crescermos moralmente e espiritualmente. Então, é sempre importante, eu gosto de lembrar, que cada um de nós se recolha naquele seu cantinho que escolheu para ouvir as mensagens do Evangelho, para fazer as suas leituras, as suas reflexões, porque só assim nós conseguiremos acalmar o nosso coração. Nós não podemos, sempre lembrando, continuar nesse frenesi da vida moderna, essa correria, que mal nós temos tempo
de fazer uma prece com sentimentos vindos do coração. Então, não importa o horário, o momento que nós vamos fazer as nossas vibrações. Importa é estarmos ali, nessa comunhão amorosa com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e todos esses espíritos que cuidam de nós, né? Para que nós possamos realmente sentir a paz, restabelecer o equilíbrio do nosso corpo físico, né? Dos nossos emocionais, para que nós tenhamos a condição de cumprir o nosso trabalho de espíritos trabalhadores na seara do Cristo, encarnados aqui na Terra, né? E é o que importa para nós, né? Então nós vamos acerenando os nossos corações, vamos aliviando nossos pensamentos das preocupações, que nós possamos entender que sempre na misericórdia de Deus, nosso Pai, que tudo sabe e tudo vê ao nosso respeito, o equilíbrio, tudo aquilo que nós necessitamos se achegará até nós. Mas precisamos ter essa confiança e essa certeza. Não temos mais tempos de dúvidas, questionamentos, incertezas. Temos sim que acalmar o coração e trilhar essa estrada de confiança e serenidade que nós já planeamos ela nas nossas dificuldades pretéritas. Hoje já sentimos a vida e a comunhão com Deus, nosso Pai, de uma maneira muito mais sutil, muito mais harmoniosa e mais equilibrada. E assim agradecendo essa espiritualidade amorosa, a esses irmãos que nos orientam, nossos espíritos protetores, e a todos esses irmãos que acompanham o nosso encontro, trazendo para nós as boas vibrações, os bons sentimentos e os envolvimentos amorosos. Que no nosso recolhimento, cada um possa lembrar daqueles corações que sabemos que necessitam da prece de conforto e de carinho. E assim que nós possamos, nessa comunhão amorosa, pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão, que proteja, ampare e envolva a todos do nosso planeta Terra e a todos aqueles irmãos que sabemos que passam pelas dificuldades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, hoje vamos estar falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E hoje nós vamos abordar o item 9, que fala da cólera, e a instrução aqui do nosso irmão, que eu não vou, do item 10, que eu não vou me atrever a citar o nome, para não errar. Então, é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, item 9 e 10. Eu vou pedir a liberdade aqui, eu vou ler um instantinho, porque eu creio que não vai tomar muito tempo. Então, a cólera, o espírito protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos,
fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é, acaso, o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em geral, pueris, decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mais ainda, há outras considerações o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se no acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar, os esforços para dominá-lo. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Agora o item 10. Segundo a ideia, muito falsa, de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento num corpo linfático não será dócil. Nesse caso, a violência apenas tornaria outro caráter, tomaria outro caráter, não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação. A cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito quando dispõe de uma vontade firme. A existência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos?
Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Olha, é interessante essa leitura que nós fizemos, porque as duas, elas se completam. A segunda mensagem, o item 10, ele fala muito dessas nossas tendências, as tendências viciosas, percebe? Então, é como ele coloca, o corpo físico é apenas um instrumento de trabalho aqui na Terra, né? É a vestimenta que Deus nos deu para que nós pudéssemos sentir as sensações externas, transmiti-las ao espírito, mas também sentindo os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós temos no coração, exteriorizar através do corpo físico, que nos dá a oportunidade de realizar os nossos trabalhos. Ora, nós precisamos compreender que as tendências de nível inferior, vamos colocar aqui nesse caso a cólera, o orgulho, a vaidade, entre outros, é um defeito do espírito que precisa ser corrigido, não é? Observa que ali ele coloca que a maioria dos casos onde nós estamos insatisfeitos com alguma coisa, principalmente nós espíritas, lá no passado a gente ainda poderia ter essa desculpa, mas hoje não. Nós condenarmos ou culparmos a Deus, né? Eu sou assim porque Deus me fez assim, enfim. Ou eu faço determinada coisa porque um espírito está me obrigando a fazer. Isso é não reconhecer as suas próprias fraquezas. É querer colocar a culpa no outro das nossas próprias imperfeições, como uma forma de nos esquivarmos das nossas responsabilidades. E hoje nós já sabemos que não é assim. Se eu realizo alguma coisa que, de alguma forma, é inferior aos bons costumes, às boas práticas, é a minha inferioridade espiritual que está falando mais alto. E toda modificação, quando nós falamos em reforma íntima, ela dá trabalho, ela requer, né, um compromisso maior, uma vigilância maior nossa, para que nós venhamos a corrigir aquela nossa tendência negativa. Percebe? E hoje nós podemos, por exemplo, termos, como ele coloca ali, impulsos de bondade. Mas será que se alguma coisa contrariar aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente estava à procura, se alguma coisa contrariar os meus desejos, será que eu realmente vou ter a humildade de reconhecer naquela contrariedade que não foi realizado por essa ou por aquela razão, ou causada até por alguém? Será que eu vou ter a humildade de reconhecer isso e apaziguar o meu coração em paz? Ou eu já vou lançar todas as minhas vibrações e o meu veneno em cima daqueles que estão me contrariando? Percebe? Então é isso que nós temos que avaliar em nós. O orgulho, as contrariedades, é uma oportunidade da gente analisar o termômetro com que eu estou realmente assimilando e interiorizando os ensinamentos da espiritualidade, né? E quantas discussões, quantas palavras ditas, quantos relacionamentos desfeitos, quantas
quantos acontecimentos chegaram às vias de fato dos homicídios por conta dessa cólera, dessa raiva que nós carregamos no coração, quando nós nos sentimos humilhados perante uma determinada situação, né? Então é isso que nós precisamos analisar. Até que ponto, de fato, eu realmente estou conseguindo, mesmo nas contrariedades, manter o meu equilíbrio e seguir adiante, né? Sem criar maiores problemas. Porque o mais prejudicado nessa história toda somos nós. Somos nós. E nós podemos, num momento de insanidade desse, cometer atos, como nós vemos por aí, né? Que nessa irracionalidade nós podemos aí praticar atos que vão gerar compromissos futuros terríveis. Não só para aqueles envolvidos naquela situação, mas para todos aqueles que estão no nosso entorno e que conosco estão fazendo essa trajetória de aprendizado e crescimento. Então é isso que nós precisamos suavizar o nosso coração, gente. E nas pequeninas coisas. O trânsito, por exemplo. Eu estou indo ali. Estou ali na minha mão, estou certinho, fazendo o que tudo indica, tudo certo. De repente, alguém vem, me fecha, ou por alguma razão eu faço alguma coisa, alguém vem e já bota a mão na buzina, nos xingando. Como que eu vou reagir a tudo isso, gente? Como é que eu vou reagir? Eu vou elevar um pensamento a Deus, pedindo por aquele irmão que realmente eu causei algum dano, né, na sua concepção, né, e seguir o meu caminho sem lançar nenhum veneno em pensamentos de desequilíbrio a ele, desejando às vezes o mal a ele? Será que eu vou realizar isso? Será que quando eu chegar num determinado lugar, que por alguma razão eu não puder ser atendido da forma que eu gostaria, eu vou serenar o coração e seguir o meu caminho ou aguardar uma nova oportunidade? Ou eu já vou partir para discussões em desequilíbrios? Quando alguém nos contraria na nossa forma de pensar, como que eu vou reagir a tudo isso? Percebe? E aí nós nos dizemos seguidores do Cristo. E é isso que nós temos que observar em nós. Porque o Cristo, ele é amor, ele é bondade, ele é compaixão. E por mais que nós venhamos a errar, ele continua nos amando em toda a sua plenitude, não é? Então, nós temos que olhar a exemplificação. E por mais que nós achemos que estamos certos, corretos na nossa maneira de pensar, de ser e de agir, né? A forma como os outros realizam as coisas, mantenhamos o nosso equilíbrio, né? Mantenhamos o respeito para conosco, porque como ele colocou ali, o maior prejudicado somos nós. As maiores vítimas dos nossos desregramentos somos nós. E a cólera, por exemplo, o nervoso em excesso, a raiva, ela gera uma química negativíssima no nosso organismo. Ele traz uma descarga negativa muito grande. E aqueles órgãos mais sensíveis, né, do nosso organismo vão responder negativamente. E é por isso que nós temos, às vezes, trazemos já algumas enfermidades já no nosso corpo físico, alguns órgãos mais frágeis do que os outros, é justamente por isso, porque através do sentir a dor física, nós procuramos corrigir. Ou, se insistirmos, realmente vamos chegar aí às vias de fato e até mesmo, muitas vezes, até o desencarne. Percebe? Por exemplo, um alcoólatra, né? Ele vai castigando ali o seu fígado, essas partes mais sensíveis,
E se ele não parar, né, se ele não aceitar os bons conselhos, se insistir no seu erro, vai chegar às vias de fato, né? Eu me lembro, na época, citando meu exemplo, na época que eu fumava, né? Então aquilo para mim, quando eu conheci a doutrina, e no meu íntimo eu já sabia que aquilo não estava me fazendo bem. Me satisfez até uma determinada época. Mas tudo que é vício, ele se torna pernicioso, né? Os excessos, não é? E chegou o momento que eu tive que tomar uma atitude. Foi fácil? Lógico que não. Eu tinha crises de abstinência muito grandes, mas eu venci. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, nas próximas reencarnações, eu não vou trazer mais essa dificuldade, porque eu venci. E assim tudo conosco, que nós já sabemos que é prejudicial, e já somos conhecedores disso, porque a espiritualidade já nos alerta, nós temos que nos desdobrar para corrigir essas vicissitudes em nós. Isso vai nos trazer paz. Quando eu falo que eu deixei o vício do tabagismo, eu me livrei, gente, de uma escravidão. Eu me livrei de uma coisa que, quando o cigarro estava acabando, eu já me sentia que nem um doido. Eu tinha que sair, não importava se estava chovendo, frio, né, bem ou não, para ir comprar outro com medo de ficar sem aquilo. Eu me livrei de uma escravidão, percebe? Então, nós precisamos regrar os nossos hábitos, a nossa vida, no caminho do equilíbrio, do bem, e buscar a nossa paz interior através desse equilíbrio. Esses corações que nós já vemos, né, que missionários que passaram por nós, lembrando o Chico, por exemplo, quando nós olhamos aquela serenidade que ele tinha em todas as suas dificuldades que com certeza ele passava, nós precisamos buscar esse equilíbrio em nós. Porque nós precisamos nos compreender como espíritos eternos. E tudo aquilo que contraria as leis do universo, né, que nós estamos contrariando, nós precisamos resolver isso em nós, para sermos mais felizes, para sermos mais amorosos, merecedores de novas oportunidades edificantes de trabalho. É por isso que estamos aqui. Né? Ah, o mundo está de cabeça para baixo. Claro que está. Nós ajudamos a colocar ele de cabeça para baixo, vamos ajudar a endireitar. Mas isso começa aqui, no meu coração. E aquilo ainda que de resquícios de inferioridade que eu carrego, nós precisamos nos despojar deles enquanto estamos aqui. Né? Nós falamos tanto em mundo de regeneração. Como que eu estou contribuindo para esse mundo de regeneração? Nós que já somos seguidores do Cristo, gente. Como que eu estou contribuindo? Qual o exemplo que eu estou dando de conduta, de moral nessa caminhada? Né? O que eu estou dando? E cada exemplo edificante que eu gero ao meu irmão, nós somos um livro vivo da vida. Outros estão nos observando, não é? Encarnados e desencarnados, porque os desencarnados também, eles aprendem muito conosco. Aprendem, aprendem. Quando a palavra do Evangelho se torna, ela tem um sentido para nós, esses irmãos veem a nossa modificação e se encorajam a modificar-se também, porque a vida de encarnado e desencarnado, esse mundo de vibratório, ele é único. Nós aprendemos e trocamos experiências uns com os outros, percebe? Então, gente, vamos trabalhar as nossas inferioridades espirituais. Vamos trabalhar. Dá trabalho, é difícil, exige esforço. Exige, porque nós estávamos numa zona de conforto. E aquilo que nos incomoda hoje significa que é preciso ser modificado. Né? Então, não vamos ser aqueles lobos em pele de cordeiro, que a aparência diz uma coisa,
mas o que nós carregamos em nosso coração, nos nossos atos, pensamentos, é muito diferente daquilo que nós realmente acreditamos, não é? Então, chegamos aí ao nosso final, ao final da nossa explanação de hoje. Eu espero que nós tenhamos tido a oportunidade de trazer uma mensagem boa, né, e que nos auxilie de alguma forma. E é aquilo que a gente sempre coloca, agradecer o dom da vida e um até sempre, né? Até sempre, né? E que o Mestre Jesus ampare e fortaleça cada um de vocês, ok? Que assim seja e até breve.